Sejam muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. O assunto do nosso vídeo de hoje é sobre a diferença entre reconciliação e restauração. Eu não sei se você já ouviu falar nessas diferenças, se de fato há uma diferença. Nesse vídeo eu vou explicar direitinho, sim, que há uma diferença entre reconciliação e restauração. Porque muitas pessoas confundem, Elas acham que quando o casal ele se reconcilia, quando o cônjuge volta para casa, houve de fato uma restauração. E o que é a restauração de fato? A restauração é quando Deus moveu a situação, quando Deus restaurou. E não necessariamente quando o cônjuge volta para casa, quando o cônjuge decide, mesmo que seja por livre e espontânea vontade, quando ele decide retornar ao lar, não necessariamente foi Deus, houve uma restauração da parte de Deus, foi Deus que trouxe esse cônjuge ao lar. São duas coisas diferentes. Até porque, pessoal, existem vários casos, de cônjuges que eles voltam para o casamento, eles retornam ao lar por motivos errados. Tem maridos que voltam porque estão quebrados financeiramente lá fora, não tem onde morar. Aí meio que eles falam que querem voltar para casa, para o casamento, com essa desculpa, de que querem retornar para o casamento, mas os motivos são outros. Não são motivos verdadeiros, não são motivos honestos de fato. E quando a gente se depara com essa situação, a gente se depara com uma situação de reconciliação, onde houve uma reconciliação. Há outros motivos também que eles querem voltar, gente. Eu não vou aqui expandir, porque há inúmeros motivos quando eles retornam para casa, mas não houve a restauração de fato, O coração deles ainda está egoísta, está endurecido, mesmo eles voltando para o casamento. Ainda eles precisam ser libertos de diversas situações, de diversos pecados. Muitos não abandonaram os pecados que vivenciaram lá fora. Então a gente diz que houve uma reconciliação, ele se reconciliou com sua esposa, ela se reconciliou com seu marido, mas não houve de fato a restauração. Mas isso quer dizer que Deus não pode ou não quer restaurar? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Deus ele vai querer restaurar esse casamento, mesmo não sendo talvez ali a hora dele, daquele cônjuge ter retornado para casa. Mesmo esse cônjuge não ter retornado para casa, movido pelo Espírito Santo, movido pela verdadeira restauração da parte do Senhor, mesmo que os motivos desse cônjuge tenham sido motivos egoístas e errados, ou que ele ainda não esteja liberto totalmente, Deus, claro que ele pode restaurar esse casamento, claro que ele quer restaurar esse casamento. Até porque tem muitos casos que a restauração do casamento começa no processo, começa após o cônjuge retornar para o lar. Eu não sei se vocês já ouviram alguns testemunhos, de esposas contando. Foi só depois de alguns meses, de algum tempinho, que esses maridos retornaram para o casamento. Foi só depois deles retornarem para casa que começou o processo de restauração de fato do casamento, que começou o processo de restauração e libertação desse cônjuge. Aí é que entra a questão: como isso vai acontecer? Vai acontecer através de você que está buscando pela restauração. Claro que o ideal é esse cônjuge voltar totalmente restaurado, totalmente liberto, voltar por motivos honestos, motivos justos, voltar Deus trazendo ele de fato. Porém, nem sempre acontece dessa forma. Aí é que vai entrar o seu posicionamento nessa situação, esposa, o seu posicionamento nessa situação, marido, porque vai ser através do seu posicionamento, vai ser através do seu testemunho que esse cônjuge, mesmo não voltando liberto, a restauração dele, pessoal, vai acontecer e, consequentemente, a restauração do seu casamento vai acontecer. Deus, ele pode restaurar quando houve apenas uma reconciliação? Claro que pode, gente. Deus pode tudo. E assim, a verdade é que a gente não sabe os desejos, os propósitos de Deus. A gente não pode falar aqui que um cônjuge, quando ele voltou para o casamento, se ele não voltou totalmente liberto, a gente não pode falar que não foi Deus que trouxe, Porque a gente não sabe os propósitos de Deus. Talvez o propósito de Deus seja esse cônjuge ser restaurado dentro de casa. Porque, pessoal, eu acho muito mais fácil, isso assim, é o meu ponto de vista, eu acho muito mais fácil haver a restauração desse cônjuge, a restauração dele, a transformação dele dentro de casa.
eu acho muito mais fácil a restauração dele acontecer dentro de casa do que fora de casa. Por motivos óbvios, porque fora de casa, né, ele está vivendo ali todo aquele contexto, todo aquele cenário, né, de mundo, de não sei o que, de pecado, dos desejos, não sei o que lá, a gente conhece. Mas dentro de casa, há o testemunho da esposa, há o testemunho do marido. Lá em 1 Pedro 3, diz que a esposa ela pode ganhar o marido apenas com a conduta dela. Ela não precisa nem falar nada. Gente, isso é bíblico. Lá está escrito, o apóstolo Paulo fala que a esposa ela pode ganhar o marido para Cristo apenas com o comportamento dela, com o testemunho cristão dela. Então eu acho muito mais fácil esse homem ser transformado dentro do lar, com a esposa, o marido, né, constrangendo com amor, servindo, constrangendo com o testemunho cristão dele, do que fora de casa, onde ele não está sendo movido pelo testemunho da esposa, pelo testemunho do marido, pelo amor que constrange, pelo aquele amor incondicional, pelas ações, né, pelos comportamentos daquele marido, daquela esposa. E a palavra de Deus fala que o crente, ele santifica o descrente, o cônjuge crente, ele santifica o descrente. Então, no contexto do lar, eu acho muito mais fácil, no ambiente ali do lar, né, eu acho muito mais fácil esse marido, essa esposa ser transformado do que naquele cenário que ele vive, que ele está fora de casa. Então, muitos casais, eles apenas se reconciliam. O marido, às vezes, não abandonou os pecados, a esposa não abandonou certos pecados, até porque tem certos pecados que eles precisam de uma libertação mesmo. Não é da noite pro dia que eles vão conseguir ser libertos. E, às vezes, esse casal, eles apenas se reconciliam. Não houve uma restauração de fato. E aqui também, gente, entra outro ponto que eu vou abordar com vocês aqui, que eu acho extremamente importante. Tem casais que eles se reconciliam e às vezes o cônjuge que está fora de casa volta até mais preparado para o casamento do que a pessoa que ficou e está buscando pela restauração. Porque tem pessoas que estão buscando pela restauração, mas não houve uma verdadeira restauração pessoal. Não houve uma mudança e uma transformação, né? Aí esse cônjuge volta, ele encontra o ambiente de casa totalmente igual daquele ambiente que ele deixou, ele encontra os mesmos problemas, são as mesmas brigas, os mesmos conflitos, sabe? Não houve nenhuma mudança, não houve mudança da parte da pessoa que ficou, que está buscando pela restauração, e às vezes ele até volta com o coração disposto, mas às vezes acontece aquela guerra tudo de novo. A falta de sabedoria do cônjuge que ficou, que está buscando pela restauração, deixa muito a desejar, porque ele não tem maturidade às vezes para lidar com determinados problemas. Aí às vezes começa aqueles conflitos, palavras, sabe, palavras ditas que são totalmente erradas, e começa aquele ambiente de novo de que acontecia antes da separação, né? Então, por isso a importância do cônjuge que ficou, do cônjuge que está lutando pela restauração, lutar pela sua própria restauração. Porque, consequentemente, gente, vai haver restauração do seu casamento. Se você que está buscando pela restauração do seu casamento estiver forte, estiver fortalecida na sua fé, fortalecido na sua fé, estiver madura, você ter entendido todo o seu processo de deserto, porque o deserto não é para modificar o outro, não, gente. Isso é uma consequência. O principal objetivo do deserto é modificar você mesma, é moldar você. Nós somos vasos que precisamos ser moldados pelas mãos de Deus. Então, o principal objetivo não é a mudança ali, não é você ficar olhando o tempo todo para a mudança do seu marido, da sua esposa. É você colocar os seus olhos em você. Mesmo que haja uma reconciliação momentânea, o seu cônjuge, ele pode ser alcançado, ele pode ser transformado pela sua restauração. E eu já vi diversos testemunhos de maridos e esposas que voltaram para o casamento, não estando totalmente libertos, mas a libertação deles, a restauração deles, aconteceu após a volta deles, né? Mas como aconteceu? Com a perseverança e com um testemunho cristão da esposa e do marido. Até assim, testemunho muito impactante, gente. É lindo esse testemunho. Eu admiro muito. É do Eric Reis. Depois vocês procuram. Não sei se vocês conhecem. Ele é bem famoso nessa área de restauração de casamento. Ele tem um Instagram. Ele conta, né, que a esposa dele não voltou totalmente liberta. E aquele testemunho dele, gente, é um testemunho extremamente impactante. Porque aos olhos humanos, aquele cenário era impossível. Era impossível daquela mulher voltar para casa, voltar para o casamento,
ser liberta aos olhos humanos, mas Deus ele moveu, porque o posicionamento dele fez total diferença, né? Então, se você está passando por essa situação onde seu marido voltou, onde sua esposa voltou, mas você percebe que ele ainda não está transformado, ainda não está liberto, comece a buscar pela sua restauração, pela sua mudança, pelo seu posicionamento cristão, e as coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer, né? Deus ele vai começar a mover em seu favor, em favor da restauração do seu casamento, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixa aqui o seu like, você se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, você comente também se você está passando por essa situação. Um beijo, até a próxima, tchau!